Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo 21. João, capítulo 3, versículo 21. Os irmãos acharam, amém? Capítulo 3? Capítulo 13, versículo 21. Diz assim: ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A este fez Simão Pedro sinal, dizendo: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, e tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. E após um bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faz-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso, pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Amém? Uma palavra muito forte e muito verdadeira. Nós acabamos de ler aqui sobre um dos personagens mais odiados pelos religiosos, porque nem mesmo o cristão verdadeiro vai odiar Judas Iscariote, porque ele fez parte do projeto de Deus, fazia parte do plano de Deus para que Cristo morresse na cruz. Então, muita gente aí tem o dia de Judas, que faz um Judas, né, e bate nele na rua. Só que nós devemos aprender que Judas não se refere somente a um homem, a um personagem, mas uma lição de vida para nós, porque tudo que está escrito na Bíblia, o próprio apóstolo disse, foi para nos ensinar. E o que esse personagem, esse apóstolo, discípulo, escolhido por Jesus, que fazia parte dos 12, o que ele tem a nos ensinar? O seu personagem, a sua vida. Primeira coisa que nós vemos aqui é algo que cai por terra já. As pessoas dizem que o endemoniado é aquele que cai no chão, que rola, que manifesta, que grita e que ruiva. Judas foi possesso por Satanás. Não uivou, não quebrou cadeira, não saiu brigando com ninguém. O pastor não colocou a mão na cabeça dele e fez um reboliço. Mas ele foi muito mais possesso por Satanás do que aquele endemoniado de Gadara. Aquele que quebrava correntes, aquele que todo mundo tinha medo de chegar perto dele. Então, tem muita gente endemoniada no nosso mundo, que nós nem estamos percebendo. Tem muita gente que está sendo possessa, influenciada pelo diabo, sem ao menos as pessoas prestarem atenção. Quando Jesus disse: tem um aqui, no nosso meio, que é o traidor, ninguém sabia quem era. Aí vai a intimidade com Deus, a intimidade com Jesus. Pedro, nem ele teve coragem de perguntar. Ele mandou João perguntar. Ele deu um sinal para João, que era o apóstolo aqui, a qual a Bíblia se refere, aquele a quem ele amava. Então Jesus mostrou quem era o traidor. Molhou um pedaço de pão e deu na boca de Judas Iscariote. Então, nós podemos perceber que só vai perceber os lobos em pele de ovelha, só vai perceber os Judas Iscariotes da nossa geração, aqueles que têm intimidade com Jesus, aqueles que estão perto de Jesus,
aqueles que estão refinados sobre o peito de Jesus. A esses o Espírito Santo vai revelar as coisas ocultas, as coisas misteriosas, aqueles que estão andando com Jesus. Então, aqui nós vemos um retrato de um apóstolo, de um discípulo que na verdade se tornou o traidor, aquele que iria vender a Jesus. E quanta gente vendendo Jesus hoje? Vendendo Jesus por fama, por dinheiro. E quando eu falo essa gente, não estou falando de pessoas do mundo. Estou falando de pastores, de líderes, de crentes. Quantos estão vendendo Jesus, vendendo a salvação por causa de moedas de prata, por causa de dinheiro? É isso que nós aprendemos aqui nessa história de Judas Iscariotes. Ele foi possesso pelo inimigo e se tornou ali traidor. Em João 14, se vocês quiserem acompanhar, Evangelho de João mesmo, capítulo 18. João capítulo 18, diz assim: tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. E Judas o traidor também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta, ou os guardas, e dos principais sacerdotes dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar, com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhe: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se a mim, pois, que buscais, deixarem estes, para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada do que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Então aqui nós vemos uma história muito conhecida na igreja, onde Jesus estava no Getsemane, orando. Nós conhecemos essa história como a oração sacerdotal, ou aquela oração que ele suou gotas de sangue. Nos outros evangelhos tem um complemento dessa passagem, fala que Jesus estava orando, os apóstolos dormiram, Pedro, Tiago e João dormiram, de tristeza, diz a Bíblia, e ele repreendeu os apóstolos até que chegou a hora em que Judas veio. E aqui não está dizendo nessa história, mas complementando o Evangelho de João, temos o Evangelho de Lucas, Marcos e Mateus. E nesses evangelhos, Judas também dá um beijo em Jesus. E essa história que Jesus diz, sou eu, e eles caem por terra, só tem também no Evangelho de João. Nos outros evangelhos não temos esse mesmo relato, mas um complemento a mais. É a mesma coisa que todos nós quatro aqui fomos viajar para Botucatu. Cada um vai narrar as mesmas coisas, talvez de forma diferente, né? Um é mais detalhista, o outro é mais simples. A gente conhece pessoas aí que são detalhistas, para contar uma coisa, elas falam um monte antes. E pessoas mais diretas. Então, assim também foram os apóstolos. Foram inspirados por Deus. Alguns eram mais detalhistas, como é o caso de João aqui, dando os detalhes. Outros já contavam de uma forma mais resumida. Então, Jesus, sabendo que eles haveriam de saí-lo e que o cálice que o Pai lhe deu para a salvação da humanidade, ele ia tomá-lo, ele se adiantou e disse: quem vocês estão procurando? A Jesus. Estamos buscando a Jesus o Nazareno. Ele disse: sou eu. Então todos eles caem por terra. Isso se repete por 3 vezes. E o que eu acho interessante dessa história é que depois de tudo isso acontecer, Pedro pega uma espada para tentar matar aqueles soldados. E Jesus lhe repreende, dizendo que aquele era o momento, aquela era a hora para a qual ele tinha vindo até a terra, para salvar a humanidade.
E o que nós achamos interessante é que não foi só Judas que caiu a Jesus. Pedro também caiu. Ou não? Ou estou errado? Caiu ou não? Negou a Jesus. É uma traição também. Só que ele se arrependeu. Essa é a diferença. Ele se arrependeu e foi perdoado. Judas, pelo contrário, não se arrependeu. Foi possuído por Satanás. Então, essa é a diferença. Judas traiu a Jesus. Foi possesso pelo diabo. E ali, por causa de dinheiro, ele traiu a Jesus. E olha que ele roubava já. A Bíblia diz que ele já roubava. Todas as ofertas que Jesus recebia, ele roubava uma parte para ele já. Nós vimos isso lá naquela passagem da oferta que a mulher vai dar para Jesus de um perfume caríssimo. E Judas fala assim, por que está desperdiçando todo esse dinheiro? Poderia ter dado aos pobres. Aí o apóstolo vai narrar assim, ele não disse isso porque se preocupava com os pobres, mas porque ele ficava com a oferta, com a salva, e era ladrão. Ou seja, ele roubava um pouco para ele. E ele achava que Jesus não sabia. Ele achava que estava enganando Jesus, que estava passando a perna em Jesus. E quantos hoje acham que estão passando a perna em Jesus? Quantos hoje acham? Porque não há fiscalização, o Brasil não fiscaliza as igrejas, ninguém está nem aí. E quantos roubando a Jesus? Quantos se enriquecendo às custas de Cristo? Levando o Evangelho como meio de enriquecimento e não como meio da propagação da graça e do amor de Deus. E são como Judas. Estão ali, estão profetizando, falando em nome de Jesus, mas estão possessos pelo diabo. São discípulos, mas possessos pelo diabo. Assim como Judas. Judas não fazia parte de qualquer um. Judas era parte da elite dos apóstolos, dos 12. Elite. Nenhum de nós aqui, se Jesus estivesse aqui hoje, nós não seríamos apóstolos. Talvez seriam ali os 12 homens mais renomados do Brasil, pregadores ou líderes de igrejas renomados pelo mundo inteiro. Judas fazia parte da elite e se tornou traidor por causa do dinheiro, por causa da cobiça, por causa que ele queria um Jesus, não salvador, mas ele queria um Jesus político, um Jesus que matasse os romanos, um Jesus que enriquecesse a eles. É o mesmo Jesus que a multidão queria. Lá em João 6, já preguei aqui, os irmãos lembram? Qual era o Jesus que a multidão queria? Que multiplicava pães e peixes. Quando ele multiplica pães e peixes, a multidão queria catá-lo à força e fazer o rei. E ele se retira, Jesus, diz a Bíblia. E no outro dia, ele vai pregar para essa mesma multidão, e essa multidão começa a dizer, dura esse discurso, e vão embora. É isso que a Bíblia diz. Por quê? Porque tanto aquela multidão como o próprio Judas esperavam um Jesus milagreiro, um Jesus que fizesse aquilo que eles queriam, e não o que o Pai queria, e não a vontade de Deus. Então, quantas vezes as pessoas caem em Jesus, quantos líderes caem em Jesus, porque não querem um Jesus como a Bíblia retrata que ele é, mas querem um Jesus light, querem um Jesus de prosperidade somente, um Jesus que cura, um Jesus que faz maravilhas, mas não querem um Jesus que é santo, um Jesus que a vontade dele tem que prevalecer em nossa vida, que é Senhor, que é Rei, que é aquele que tem todo o poder na palma das suas mãos. Querem um Jesus Salvador, mas não Senhor. E se ele não é Senhor, será Salvador do quê? Se ele não é o nosso Senhor. A Bíblia diz o quê? Todo aquele que confessar que Jesus Cristo é Salvador ou Senhor? Senhor. E esse confessar, as pessoas acham que é só falar. A gente lembra de confissão, lembra lá da Igreja Católica, que a pessoa vai lá para o padre e confessa seus pecados. Então, a confissão para muita gente é isso, é só chegar e falar a confissão. Mas a confissão é muito mais do que somente palavras. A confissão é confessar para o mundo com palavras, atitudes, que quem manda na vida da pessoa agora já não é mais ela, mas é Jesus. Jesus é o Senhor dela, é o Senhor da vida dela. Paulo confessou que Jesus Cristo era o Senhor dele. Ele vai escrever as cartas dele que ele dizia, servo de Jesus Cristo. Ou seja, ele é meu Senhor. O que é servo? A gente não gosta dessa palavra, mas servo em grego é doulos, é escravo. Ou seja, submeter toda a sua vontade à vontade de Jesus. Isso é ser servo, é confessar que ele é Senhor. Então, Judas não queria Jesus como o seu Senhor.
Judas queria ser o Senhor de Jesus, Judas queria dar ordens em Jesus. Nós vemos isso naquela passagem de Nardo, onde ele fica bravo com aquela mulher que vai jogar perfume sobre os pés de Jesus, era um perfume dos mais caros da época, e depois enxuga com o cabelo. Ele ficou bravo com isso. Para que esse desperdício? Poderia ter dado aos pobres esse dinheiro. Só que a motivação dele não era ajudar, mas sim roubar as pessoas. Então, quanta gente rouba e com a motivação de ajudar os pobres? Quanta gente engana usando o nome de Jesus, sem sequer traindo o Senhor e Salvador Jesus Cristo? É isso que nós vemos nessas passagens. Olha o que a palavra de Deus diz em Marcos 14, versículo 10. Marcos 14, 10. Marcos, capítulo 14. Vamos ao terceiro versículo, a passagem que eu estava falando aqui agora, só para complementar. Diz assim: estando ele em Betânia, reclinando à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tenho convosco, e quando quiserdes podereis fazer-lhe bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela o fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Esta passagem também está no Evangelho de João, capítulo 12, verso 4 ao 5, onde vai dizer que o líder dessa crítica sobre Jesus foi Judas, que diz: por que esse desperdício de dinheiro? Por que está se desperdiçando esse dinheiro? Poderia ter sido dado aos pobres. Judas, então, nós podemos ver que o coração dele nessa passagem, a motivação dele de seguir a Jesus, de ser discípulo, então, era poder, era dinheiro. Essa era a motivação dele ser um discípulo de Jesus. Nós vemos ali certa feita que todos os apóstolos, que eu não vou só falar de Judas, mas todos eles brigaram entre eles certa feita. Para quê? Para ver quem ia ser o maior. Por quê? Na mente deles, o reino de Deus não seria algo espiritual somente, mas seria algo naquela época literal. Então eles começaram a brigar, para que quando Jesus tomasse Jerusalém, tomasse o trono de Davi, quem deles ia ser o maior? Quem deles ia ser o maior? Então eles brigaram. E Jesus vai dizer assim para eles: o maior de vocês deve ser o menor, deve ser aquele que serve. Então nós vemos ali, Judas com certeza, não vou dizer que foi ele que começou a discussão, mas ele estava ali na briga também. Porque a motivação dele era poder, era dinheiro, era sucesso. E o Jesus a qual a mente dele cria era um Jesus que seria um libertador político. Um Jesus tipo Davi. Um homem que ia derrubar o Golias, ia reinar em Jerusalém, ia ser um reino ali abençoado por Deus. Essa era a mente do povo judeu. Atos capítulo 1 vai dizer a mesma coisa. Jesus morreu, ressuscitou, agora foi assunto aos céus. O que a Bíblia diz? Eles perguntaram para os anjos, perguntaram para Jesus, em Atos 1, quando que o Senhor vai restaurar Israel novamente? Quando que o Senhor vai restaurar? Está lá em Atos capítulo 1. Jesus vai dizer assim: não vos compete saber o tempo da restauração de Israel. Não vos compete, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1, versículo 8.
7 vai dizer a pergunta. Por quê? Porque na mentalidade judaica dos judeus, Judas era judeu, Pedro era judeu, Jesus também era judeu. Na mentalidade deles, Jesus seria um líder político, um líder ali que queria trazer a paz para Israel. Porque quando Jesus vem à terra, Israel é escravo de Roma. Só que não foi bem como eles achavam, como eles imaginavam. O plano de salvação foi loucura para o mundo. É isso que Paulo vai dizer. A palavra da cruz, que é o plano da salvação, é loucura para o mundo, para aqueles que perecem. Mas para nós que cremos, é o poder de Deus. E até hoje o Evangelho é loucura para Judas Iscariotes, que vivem nesse mundo. Até hoje é loucura. Por quê? Porque eles querem Jesus aqui da terra. Um Jesus que faz maravilhas, que cura, que prospera. Um Jesus que faz o céu ser aqui na terra. Mas não querem o Salvador da alma. O Senhor absoluto. Meu o Deus Todo-Poderoso. Então aqui nós vemos o pacto da traição. Judas ele faz um pacto com os principais dos sacerdotes para lhes entregar Jesus e para receber ali o seu dinheiro. Agora, valeu a pena 30 moedas de prata? Valeu a pena trair Jesus por 30 moedas de prata? Muita gente trai Jesus por muito menos do que isso ainda. Essa que é a verdade. Trai Jesus por bebida alcoólica, prostituição, cigarro, e tantas outras coisas. Então nós devemos tomar muito cuidado. E se isso acontecer conosco, se nós cairmos a Jesus, nós não devemos fazer como Judas, mas como Pedro. Pedro que aconteceu, se arrependeu. Judas não se arrependeu. Vamos ver como é que foi o final de Judas. Se nós quiserem ver aí, Mateus, capítulo 27. Mateus 27. Esse foi o final de Judas. Mateus 27, terceiro versículo. Diz assim: Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando-se para o santuário, as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje, campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado, aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Então esse foi o fim trágico de Judas Iscariote. Ele traz Jesus, não sei o que passava pela mente dele, talvez ele achava que fazendo isso, Jesus ia mostrar ou manifestar todo o poder e glória dele, ele ia acabar com todos aqueles inimigos de uma vez só. Não sabemos o que se passava pela mente de Judas. Talvez ele achava que através dessa traição, ele ia fazer Jesus usar o seu poder na força, como o próprio Jesus vai dizer, se ele quisesse, teria pedido legiões de anjos para protegê-lo. Só que Jesus não faz isso. Ele se entrega. Ele não luta, ele não pega na espada, ele não manda vir anjos para destruir Jerusalém. Ele se entrega e é condenado e vai para a cruz. Então o remorso bate em Judas Iscariote. O remorso bate sobre ele. Ele vê aquilo que ele fez. E ele, ali, com qual palavra eu posso dizer, remorso mesmo, não pode nem ser
até ser um arrependimento, mas não da salvação, né? Um remorso somente, uma tristeza ali. E ele vai dizer, pequei, eu traí sangue inocente. E ele chega até os sacerdotes e quer desfazer o que ele tinha feito. Mas não dava tempo mais. E ele joga aquelas moedas no chão do santuário ali, porque os sacerdotes não querem receber o dinheiro de volta. E os sacerdotes pegam todo aquele dinheiro e vão até um lugar e compram um campo, chamado Campo de Sangue, para enterrar forasteiros, porque judeus eram até no cemitério não misturavam. Tinha o cemitério só de judeus e o cemitério de pessoas forasteiras, gentílicas, pessoas de outras nações. Então, cumpriu-se o que estava profetizado já pelo profeta Jeremias, que o Senhor Jesus iria ser traído por 30 moedas de prata e depois o dinheiro ia ser usado para a compra de um campo. Então se cumpriu a Escritura, se cumpriu a palavra de Deus. E nessa parte, Judas, ele é muito melhor do que muitos no Brasil e pelo mundo afora. Porque Judas traiu Jesus, mas depois ele teve um remorso, ele se suicidou. Não que a atitude dele seja correta, mas tem pessoas que fazem pior do que Judas. Por quê? Porque além de trair Jesus, ainda conseguem fazer churrasco para comemorar, fazem festa para comemorar, se alegram naquilo que elas estão fazendo, contra Jesus, contra a obra do nosso Deus. Aleluia, então, nesse aspecto, elas se tornam piores do que Judas Iscariotes. Tem vídeo na internet de pastores, está lá para todo mundo ver, a mesa cheia de dinheiro e eles fazendo festa, por tamanho do dinheiro arrecadado, mas comemorando a mentira a qual eles têm pregado. Então, esses homens se tornam piores do que Judas Iscariotes, porque Judas caiu, mas depois teve um remorso, e aí devolveu todo aquele dinheiro e se suicidou, se matou. É isso que a Bíblia diz, ele se enforcou, ele se suicidou. Então, nesse aspecto, Judas é melhor do que muita gente na nossa geração, porque muita gente hoje traz Jesus e ainda por cima acham que estão fazendo uma coisa, nem vergonha sentem mais, nem tem esse sentimento chamado vergonha, a qual até Judas teve, né? A vergonha de fazer um ato ilícito contra alguém que era inocente, era puro, porque mais do que ninguém Judas sabia que Jesus era um homem reto, era um homem que não pecava, era um homem que não errava, era um homem que amava, era um homem que perdoava, era um homem que não tinha erro nenhum. Então, como que eu vou sair alguém assim? Como que eu vou sair alguém que nunca falhou? Então, esse é o remorso de Judas. Como que eu vou sair aquele que só me fez bem? Como que eu vou sair aquele que só me ajudou, aquele que só me estendeu a mão, aquele que só me abençoou, que só me ensinou o caminho correto? Como que eu fiz isso com Jesus? Esse foi o remorso de Judas Iscariotes. Como eu pude sair aquele único que pode salvar a minha alma? Como que eu pude sair aquele que não me condenou, mas que trouxe para mim a palavra da salvação? Judas fazia parte dos 12. Tem uma passagem, vou lembrar de cabeça aqui, mas que Jesus dá autoridade para os 12, certa feita. Tem uma que é para 70, né? Tem uma que é para os 12, para que eles vão de cidade em cidade, expulsando demônios, curando enfermos e fazendo a obra de Deus. E Judas estava no meio desses 12. Jesus separou dos 12 apóstolos, foi 6 grupos, 2 cada um, e eles foram. E Judas estava lá. Ele pregou em nome de Jesus, ele curou, ele expulsou demônios em nome de Jesus, e agora no final da vida dele, ele cai nessa condenação. Tudo por causa da avareza, tudo por causa da não compreensão do Evangelho de Deus, da não compreensão da verdadeira missão de Jesus, que não era trazer paz, Aleluia, glória que a não era Deus, meu Deus, trazer prosperidade material ou libertação política a essa terra, mas que era trazer a humanidade de volta para o Pai, de volta para Deus. Então nós devemos prestar muita atenção para que o mesmo que sucedeu a Judas, que ocorreu em Judas, não ocorra no nosso coração. Que nós sejamos motivados
por nenhum sentimento contrário, por nenhum sentimento ganancioso, por nenhum sentimento egoísta de ter Jesus por nosso benefício, mas que possamos ser servos de Jesus. Ser servos como Paulo, mesmo que isso custe prisão, cadeia, sofrimento, angústia, abundância ou escassez, que possamos ter a mesma visão de Paulo. Paulo não traiu a Jesus depois que ele se converteu. Essa que é a verdade. Pedro traiu, mas Paulo não. Por quê? Porque Paulo nos vai ensinar o segredo. Qual que é o segredo? O segredo é se contentar com o que Deus já deu. O segredo é estar contente com a vida que Deus já deu, e o segredo é viver para a glória de Cristo Jesus, e não para a própria glória. Porque quem vive para a sua própria glória vai estar pelo caminho de Judas Iscariotes. Quem vive para satisfazer seus prazeres pessoais, suas cobiças internas e externas, este vai sair Jesus. Não pode sair no começo, mas lá no final vai sair, igual aconteceu com Judas. Lá no finalzinho já ele saiu a Jesus. Então, nós devemos tomar muito cuidado com isso. Hoje todo mundo critica Judas, é igual a mulher de Jó. Todo mundo critica a mulher de Jó, né? Já falei isso aqui várias vezes. Mas tem gente que não passa por um terço que a mulher de Jó passou e já murmura muito mais do que ela murmurou. O povo de Israel mesmo, por causa de passar fome por 2 dias, já murmuraram. Já murmuraram. Já reclamaram, por que nós saímos do Egito? Pelo menos lá tinha cebola, agora Moisés tirou a gente de lá para a gente morrer aqui nesse deserto. Então, não podemos somente criticar os personagens da Bíblia, mas devemos usá-los de exemplo para que não cometamos os mesmos erros que eles cometeram. É igual Saul. Todo mundo desce o porrete em Saul. E qual foi um dos piores pecados de Saul? Deus mandou ele matar lá os reis, o rei dos Amalequitas, todo mundo. Ele não matou, ele poupou e depois jogou a culpa no povo. Este foi o erro de Saul. E todo mundo critica por causa disso. Mas quanta gente tem coisas muito mais simples para obedecer e não consegue obedecer. Quanto mais algo tão grande como esse, que era a missão de Saul. Então, nós devemos aprender isso com Judas Iscariotes. E devemos, se acontecer conosco o que aconteceu com Judas, não devemos seguir o caminho dele, mas o caminho de Pedro. Amém. Qual foi o caminho de Pedro? Para terminar essa mensagem, com chave de ouro. João capítulo 21. Nós vamos estar terminando essa mensagem. João 21, versículo 15. Diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, tu te cingias, ou te vestia a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, te vestirá, e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Só essa parte vai falar de João aqui agora. Então, quantas vezes Pedro negou Jesus? Por 3 vezes. Agora, por 3 vezes, ele tem que falar que ama a Cristo. Não era só falar. Pois pela terceira vez, Pedro então vai apelar para a onisciência de Jesus, que sabe tudo, né?
Então ele vai dizer, Senhor, o Senhor é onisciente, o Senhor sabe de tudo, se eu estiver mentindo aqui, o Senhor vai saber, tu sabes que eu te amo. Então nesse momento, o amor de Pedro por Jesus era verdadeiro, porque Jesus era onisciente, e se esse amor não fosse verdadeiro, seria desmascarado ali mesmo, porque Jesus era assim, quando ele tinha que falar a verdade, ele desmascarava sem nenhum medo, ele falava a realidade. João 4, da mulher samaritana, nós vamos ver isso aí. Mas, Senhor, eu não tenho marido. Verdade, você disse a verdade. Você está já com o quinto, não é, pastor? O quinto, pastor? Você já teve 4, que você está agora não é teu. Então, quando ele tinha que falar, ele falava. Então, Pedro que foi sincero nas suas declarações de amor por Cristo. E outra coisa que Jesus vai falar para ele aqui. Quando você fazia o que você queria, Pedro, você andava por onde você queria, você se vestia e fazia a sua vontade. É isso que ele está falando aqui na linguagem portuguesa para nós entendermos. Mas quando você for mais velho, você vai estender as mãos, alguém vai te vestir e você vai para lugares aonde você não quer ir. Mas eu quero que você vai ter que ir. Esse vai ser o seu chamado. O vento sopra onde quer, não ouve a sua voz, não sabe de onde vem e para onde vai, diz a Bíblia. Mas assim é todo aquele que era filho do Espírito de Deus. Você sabe o caminho do vento? Sabe de onde ele veio? Sabe para onde ele vai? Não, eu não sei. Assim é a vida daquele que é cristão verdadeiro, daquele que é nascido de Deus. Não sabe o seu amanhã. Não sabe para onde Deus o vai levar. Deus o vai guiar. O que Deus vai pedir para ele fazer. Ele é como o vento. É isso que Jesus está dizendo aqui. E que disse em João, 3º capítulo, para Nicodemos também. E aqui nós vemos também que a morte de Pedro glorificou a Jesus. Ele foi crucificado, diz a história, de ponta a cabeça, para a glorificação do nome de Jesus. Então, se negarmos a Jesus, ou sairmos, ou fomos incrédulos como Tomé, o caminho é se arrepender. Não é se matar, não é abandonar tudo, não é fazer como Judas fez, mas é o arrependimento. E nunca pecar já dizendo assim, olha, eu vou pecar para depois me arrepender. Isso também já é gravíssimo aos olhos de Deus. Pois tem gente que é assim, Pedro se arrepender, então eu vou negar Jesus e vou me arrepender, ele vai perdoar. Ele chama-se na Bíblia o pecado premeditado, a pessoa já premedita a ação. Então, isso também não deve ser feito. Pedro não premeditou que ele ia negar Jesus. Aquilo aconteceu. Por fraqueza dele, covardia dele, aconteceu. Até porque nem ele sabia que ele ia fazer aquilo. Na mente dele, ele não ia negar Jesus. Ele ia ser o último a negar Jesus. Tanto que, quando Jesus vai ser preso, o que ele pega? Ele pega a espada. Ele é o único corajoso ali. Embora foi errado o que ele fez, mas foi o único corajoso. Catou a espada, meteu na orelha do soldado ali. Enfrentou um monte de soldados sozinho. Então é uma coragem que ele teve. Só que, depois de tudo isso acontecer, ali, quando Jesus estava preso já, ele nega Jesus. Então, vale a pena lembrar disso. O mesmo homem que teve coragem também foi covarde. Então, vamos seguir o exemplo, o bom exemplo de Pedro quando se arrependeu, o bom exemplo de Paulo, e não seguir o exemplo de Judas, nem também de Tomé, que precisava ver para crer. Vamos orar nesta noite, agradecendo a Deus por essa palavra. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por essa palavra, Senhor. Meu Deus, eu sei que eu não mencionei nessa noite, mas nosso irmão apóstolo Pedro escreveu que no último dia os homens iriam apostatar da fé, iriam sair a Jesus, sair a fé verdadeira, iriam fazer na casa de Deus um negócio, um comércio, iriam ser profetas de Balaão, Senhor. Por isso, tem misericórdia das nossas almas, tem misericórdia de nós, assim como o Senhor revelou para o nosso irmão João, quem era o traidor, pois ele tinha intimidade contigo, Jesus. Deus, que nós possamos ter intimidade contigo, com o teu Espírito Santo, porque aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca, aquele que é nascido de Deus, meu Pai, não pode ser enganado por Satanás, porque tem o Espírito da verdade, tem as Escrituras, que é lâmpada para os pés, é luz para os caminhos, é chamado também a palavra da verdade.
Ó Senhor, ajude-nos a compreender as tuas palavras da verdade. Espírito Santo, abra nossas mentes para não sermos enganados, Pai. Porque quanta gente de terno e gravata, Senhor Deus, pregando em púlpitos para multidões, estão possuídos pelo mesmo Espírito que possuiu Judas Iscariotes, Senhor. E muitos não estão enxergando, não estão discernindo. Por isso, ajude-nos, Senhor. A tua palavra diz: clama a mim e vou te responder e vou te anunciar coisas grandes e firmes e ocultas que tu não sabes. Meu Deus, A palavra do Senhor diz meu que o Senhor não Deus, faz meu nenhuma Deus. coisa, não faz nenhuma coisa na terra sem antes revelar os teus segredos aos teus servos, os profetas. Pai, eu sei que eu não sou um profeta, mas, por gentileza, Espírito Santo, que o Senhor possa abrir a visão de cada um aqui agora, abrir os nossos olhos para contemplar a tua vontade, o teu querer e não sermos enganados, Senhor. Não sermos enganados, nem nos enganarmos a nós mesmos, Pai. Porque talvez, meu Pai, o Judas Iscariotes esteja escondido dentro do nosso coração, Senhor. Oh, meu Deus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para não sermos enganados, Pai. Assim como a igreja de Laodiceia estava cega quanto à sua situação espiritual, ela achava-se estar rica, ser forte e não precisar de nada, mas não sabia ela que estava exaltada, miserável, pobre, cego, nu, diante de ti, da tua glória, Senhor. E o Senhor não conselha ela para comprar colírio espiritual para ver o seu verdadeiro estado, a sua verdadeira cegueira, o seu verdadeiro estado caótico espiritual, Senhor. Abra nossos olhos também, Deus. Abra nossos olhos, Senhor. Assim como o Senhor abriu, meu Deus, o profeta Ezequiel, ao qual nós já pregamos aqui também, a qual o Senhor mandou ele cavar na parede. Quando ele cava naquela parede, ele vê as abominações que Israel cometia. Senhor, revela-nos, dirige os nossos passos. O Senhor disse para Nicodemos: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem e para onde vai. Assim é todo aquele que é de água nascido do Espírito de Deus. Senhor, governa as nossas vidas, guia-nos a fazer a tua vontade, livra-nos da ganância, da corrupção, das vaidades. Livra-nos, meu Deus, da covardia também. E, meu Deus, se porventura pecarmos contra ti, que o Senhor nos conceda arrependimento para a salvação. Que o Senhor nos conceda a tua graça, meu Deus, para nos prostrarmos e humilharmos diante de ti, deixando de nós o nosso orgulho, nossos pecados e vaidade, confessando e rendendo louvores e glórias a ti. Assim como Davi fez, assim como Pedro fez, assim como todos os homens de Deus de verdade fizeram, Senhor, diante da tua presença, Pai. Ajuda-nos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Levanta a mão para cima, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo esteja com todos os irmãos, que todos digam amém.